Eu vou voltar na questão da potência e da importância estratégica do Brasil nesse seu pensamento. Tem uma análise que quem faz, na verdade, é o professor Hussein Kaluti, lá de Harvard, brasileiro, pesquisador em Harvard, que ele diz que para você ser uma potência mundial, você precisa ser bom em algumas coisas. Você precisa ser o primeiro ou estar muito próximo disso. Tem que ser uma potência diplomática, uma potência de tecnologia, uma potência... Ele cita uma série de coisas lá. Uma potência bélica, você precisa ter capacidade de dissuasão e tudo mais. E que o Brasil, por exemplo, é muito bom, por exemplo, na questão alimentar. Tecnologia de agropecuária, isso é ponto. Mas não é uma potência educacional. E todas as potências que hoje já estão estabelecidas ou que podem vir se estabelecer, elas estão caminhando muito forte. Ou já caminharam na questão educacional ou vão caminhar. Quanto que essa questão hoje que você pontuou aí, da importância de fornecedor de alimentos e até da mudança da economia para uma economia verde, o quanto que isso vai, digamos, colocar acima, ou se colocar acima desses conhecimentos todos que vêm, obviamente, da Segunda Guerra. Os Estados Unidos, de alguma forma, eram exatamente todas essas coisas, bom em todas essas coisas, sem contar a questão econômica de cada $2, um era americano de produção. Mas o quanto que é essa questão brasileira? Porque se a gente olha para o agronegócio, Troy, e você sabe disso, o agronegócio brasileiro, embora seja eficiente, competente, extremamente produtivo, cada vez mais produzindo em menos espaço, só que eu tenho questionamentos fora do mundo em relação ao agronegócio, com a questão ambiental e, incrível, questionamentos internos também. Esse governo acabou de chamar, por exemplo, o agronegócio de fascista, palavras do presidente da República. Como é que ideia se passa para o mundo? Eu sou a esperança de alimentar o mundo e, ao mesmo tempo, tem gente questionando o que é o melhor do Brasil. Adalberto, se a gente fizer uma radiografia de todos os milagres econômicos de 1945 para cá, então vamos lá. Alemanha no pós-guerra, Japão no pós-guerra, China desde 1978, Alemanha desde 1982, Israel, primeira metade dos anos 80 para cá, o Chile em algum momento, agora é uma situação mais complexa, mas enfim, uma arrancada econômica importante, né? Coreia do Sul, dos anos 70 para cá. Então, vê que coisa curiosa, né? A China é um país confucionista. A Alemanha era uma ditadura antes da Segunda Guerra Mundial, depois virou um dos países mais democráticos, exemplo de democracia no mundo, como é o caso do Japão. Só que o Japão não é um país europeu, é um país asiático. A Espanha é um país ibérico, né? Latino. Enfim, Israel, o resultado de contribuições de gente brilhante de diferentes partes do mundo, né? Em nome do país deles. Ou seja, o que será que tem em comum em todos esses milagres econômicos de 45 para cá, né? Porque, mais uma vez, uns são regimes de mais oxigênio democrático, outros de menos. Alguns têm uma certa filiação civilizacional, né? Outros não têm. Então, será que tem alguma coisa comum a todos eles? Uma das coisas que eu encontrei foi o seguinte: não há nenhum milagre econômico nesses últimos 80 anos que não tenha sido turbinado por uma robusta participação do comércio exterior como motor do desenvolvimento econômico. E nenhum deles. É quase como se você conseguisse colocar duas categorias de país, duas colunas, né? Você tem aquilo que a gente poderia chamar de nações comerciantes, estão todos elencados esses que eu mencionei, Alemanha, Japão, China e todos os outros, e outros países que permaneceram economias fechadas, né? Então, Brasil, Argentina, Turquia, a Rússia, né? Cuba, não são países fechados do ponto de vista do comércio internacional. Por que essa é uma questão tão importante? Porque é por meio do comércio exterior que você consegue gerar gigantescos superávites que vão se tornar uma parte importante do colchão de recursos que vão ser direcionados para aqueles que são os fundamentos do aumento da produtividade. Educação, pesquisa, desenvolvimento, inovação. Aí você pergunta, nós tivemos isso no Brasil ao longo do tempo? Nós não tivemos. Agora, por exemplo, vamos pegar um exemplo, vamos pegar um caso que está muito visível aos olhos de todo, que é o exemplo da arrancada chinesa dos anos, final dos anos 70 para cá, né? Geralmente tem gente que fala assim, os asiáticos têm muito planejamento, investem muito em educação, e é verdade que às vezes eles têm muito planejamento e de fato alocam uma parte importante da sua riqueza para a educação.
Só que de 1948 para 1949, que é o ano da Revolução Maoísta, né, até 1978, o desenvolvimento da China não é nada impressionante. Alguma coisa aconteceu de 1978 para cá, né? E você tem um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da arrancada da economia japonesa. O Japão, juntamente com o Brasil, foi o país que mais cresceu no mundo até a metade dos anos 70. E quando o Japão cresceu por meio de comércio exterior, sobretudo mediante as suas exportações para os Estados Unidos e para a Europa, ele gerou superávites tão significativos que eles turbinaram os investimentos nessas áreas que você estava mencionando. Tá. Educação, ciência, tecnologia, inovação. Teve um momento que ele começou a ficar caro demais. O que aconteceu com aquele capital que estava alocado no Japão? Ele se espraiou para sua vizinhança geoeconômica, para a Coreia do Sul, para Hong Kong, para Taiwan, polinizando aquilo que mais tarde a literatura viria a chamar de os tigres asiáticos. Primeira e segunda geração. Primeira e segunda geração. Você tem essa figura do Deng Xiaoping nos anos 70 na China, e ele está ali perto, ele está vendo que o Japão está o que está acontecendo ali. E aí começam a surgir essas zonas econômicas especiais que simulavam o fenômeno de nação comerciante a partir de uma plataforma chinesa. Você tinha uma conflagração geopolítica no mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética. A China conseguiu vantagens excepcionais para suas exportações para os Estados Unidos e para a Europa. Houve uma grande alocação de capital produtivo para a China, que fez da China uma gigantesca plataforma de exportações. É esse fenômeno que permite a esses países comerciantes um investimento pesado em educação, ciência e tecnologia. Então, esse, Cláudio, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração isso, porque você tem outros esforços orçamentários importantes no mundo, veja o caso da União Soviética, veja o caso de Cuba, etc., em que você tem lotes muito vultosos que vão para a educação, mas eles não conseguem gerar a prosperidade necessária, porque não é uma educação voltada a uma ordem de mercado, a produtividade que vai gerar novas patentes, novos registros na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, não é isso? E é curioso que às vezes você tem indivíduos que saem desses países, vão para outras localidades e fundam empresas assim, quase que da noite para o dia, baseadas em conhecimento. Mas aqui nós temos uma briga para ensino técnico, ainda é mal compreendido o ensino técnico no segundo grau.